boa tarde. Esse é o Clínica na Pandemia 2, que é um projeto que nós criamos com o objetivo de conversarmos sobre as nossas vivências, preocupações, fantasias durante o período de pandemia, mas com foco principalmente nas questões relacionadas à clínica psicológica. E hoje nós temos 3 convidadas especiais, minhas ilustres colegas de USP, Eliana Borges Pereira Leite, Eliana Nogueira do Vale e Maria José Camargo de Carvalho, que vêm nos brindar com as reflexões delas durante esse período em que estão ativas, atendendo no consultório, e, portanto, podem nos trazer muitas contribuições. Então, eu queria começar chamando a Maria José Camargo de Carvalho, psicóloga pela USP, mestre em Psicologia Aplicada e Cardiologia pela Unifesp, especialista em Psicologia Clínica e em Psicologia Hospitalar pelo INCOR. Seja bem-vinda, Marjô. Obrigada. Agradeço o convite. Vou falar um pouco sobre o humano, a pandemia e a clínica. E inicio tentando considerar que o humano é esse, atualmente, né? Esse sujeito da modernidade, segundo Biermann, procura análise não mais para se ocupar de questões existenciais, mas sim para investigar e conseguir saídas para conflitos imediatos. Uma das características da modernidade, né? Este homem atual é o resultado de transformações enormes da sociedade, das relações, da intimidade, inclusive transformações na própria noção de tempo. Aquele sujeito estabelecido, com o futuro conhecido, delineado, implodiu na modernidade. Foi substituído por novas formas de subjetivação. Alterações bastante significativas, né, nos tempos de hoje. Perda da influência das religiões, o que mudou bastante a própria concepção sobre como viver a dor, como encarar a dor e o sofrimento. Até há uns 100 anos atrás, havia uma concepção que dava à experiência de dor e sofrimento uma certa dignidade e uma certa aura de coragem. Havia, anteriormente, um enorme sofrimento no corpo, tratamentos precários, uma medicina muito padronizada e rígida, e, na verdade, esse homem que sofria dores terríveis acabava se sentindo digno de estar passando por tudo aquilo. Atualmente, os prazeres terrenos já não são mais vistos como pecaminosos, né, como errados, mas sim existe um certo glamour, e o paraíso para o homem moderno deveria ser aqui e agora, né? Não há mais aquela possibilidade de transferir os prazeres e o alívio para um futuro. Isso significa, então, uma enorme mudança de valores no sentido e no significado da vida. Na pré-modernidade, os riscos eram bem diferentes. Havia incertezas, ansiedades, sofrimentos e também violência, mas, no entanto, o homem que se submetia à mortificação e sofrimentos, ele tinha certeza de reconhecimento, coisa que não existe mais na atualidade, né? A experiência de desamparo do sujeito ficava regulada em função da fixidez e da longa duração do sistema de regras. Marcas e traços que circunscrevem a subjetividade, então, do nosso tempo. Como é esse homem atual? Ele é tomado por um enorme individualismo,
aquele individualismo que vem se instalando desde o Renascimento, de uma forma crescente, e que hoje atinge níveis assustadores. Esse individualismo, então, é vivido e inclui também uma tendência do homem moderno a tentar fugir de qualquer dor. A evasão da dor é uma outra característica importante. Depois do Prozac, é como se a felicidade ficasse obrigatória e todo mundo tivesse que estar bem sempre. É o que a gente vê nas redes sociais, né? Um outro traço bastante importante da subjetividade dos nossos tempos é o narcisismo, também crescente, também sendo conhecido de uma maneira até patológica em algumas situações. Atualmente, diminui a capacidade de renúncia funcional no ser humano, né? E a capacidade de renunciar aos impulsos é fundamental para qualquer processo civilizatório. Também, hoje, diminuiu o lugar da culpabilidade, é como se estivesse reduzida essa capacidade de sentir culpa, né? Isso também é importante para a estruturação do sujeito, para a preservação da cultura, e tem diminuído intensamente. E aumenta a violência sempre, né? A violência dá um lucro enorme, envolve, né, grandes somas de dinheiro, e existe toda uma tendência que a psicanálise está vendo como uma ruptura do pacto social, né? O que envolve abalos éticos, morais, etc. Bom, o humano mudou porque a sociedade mudou e vice-versa. Existem várias nomeações para a nossa sociedade mais recente, de acordo com uma característica marcante de cada momento histórico. Essas nomeações começaram com Debord, que chamou a sociedade, na década de 80, de sociedade do espetáculo. Posteriormente, Lipovetsky nomeou o nosso momento histórico de sociedade do vazio. Depois, a era do desmoronamento, com Hobsbawm, em 2002. A nomeação de sociedade da hipermodernidade, por Lipovetsky, em 2004. A nomeação de sociedade líquida, talvez a mais popular, feita por Bauman. E, atualmente, a nomeação de sociedade do cansaço, de Byung-Chul Han, um filósofo coreano que leciona na Alemanha. Na modernidade líquida, descrita por Bauman, talvez a mais claramente assimilada, existe uma desmontagem acelerada. Tudo é temporário, tudo muda o tempo todo. Então, existe na sociedade e nos vínculos e no ser humano uma certa incapacidade de manter a forma. Existe um excesso de mobilidade, de demandas, excesso de informação. E no indivíduo e nas instituições ocorre um sentimento agudo de insuficiência e de banalização das experiências. Nas sociedades tradicionais, segundo Giddens, tempo e espaço eram vinculados e vivenciados por meio da ideia de lugar. A nossa identidade se constitui com base em 3 pilares principais: a noção de tempo, uma noção de espaço e a minha relação com o outro, a noção relacional. Isso tem se alterado enormemente, né? Para Giddens, antigamente, no lugar da comunidade, onde o indivíduo desenvolvia laços de pertencimento, as interações se davam quase sempre em um contexto de presença. Hoje, existe separação entre tempo e espaço. Criou-se uma distinção entre espaço e lugar. O lugar, como origem do indivíduo, foi perdendo importância.
o que dá para o ser humano atual um sentimento de desencaixe. Hoje, as interações ocorrem em contextos de ausência. Nós vivemos o que Giddens chama de compromisso sem rosto. Vivemos nos comunicando por internet, passamos anos em contato com pessoas sem conhecê-las pessoalmente, né? Na modernidade líquida, então, o individualismo crescente libertou o homem das amarras da autoridade, das tradições, mas também retirou parte da sua segurança. Quando havia um lugar pré-determinado e um futuro mais ou menos visualizado, havia mais segurança. Para diminuir esse sofrimento, então, da perda de segurança, a sociedade oferece objetos ilusórios, estimula o consumo compulsivo, mas nem isso satisfaz o homem moderno. A perda de valor dos objetos, sua substituição contínua, é simultânea à perda do valor do eu, segundo Ribeiro de Souza. Hoje, moramos em cidades caracterizadas pela chamada arquitetura do medo. A arquitetura do medo se caracteriza por casas em grandes condomínios isolados, muros muito altos, intensificação de câmeras, intensificação do isolamento e do individualismo. Ocorre também uma banalização dos sentimentos, das experiências, da própria vida, da própria morte. Então, esse homem contemporâneo, quando se depara com a pandemia, quando ele entra, eventualmente, num hospital já adoecido, ele tem vazios anteriores à internação como uma de suas marcas, o que vai dificultar a vivência da própria doença, né? Então, nós temos hoje um enorme progresso científico, mas também aumento da violência, neutralização da morte e o ser humano continuando numa negação muito intensa da morte. Por que negação? De acordo com a psicanálise, no sistema inconsciente, a morte nunca é vista como possível de acontecer a nós mesmos. Ela é inconcebível. É difícil imaginar um fim real de nossa vida. Nós temos um senso de continuidade existencial forte e importante. E por isso temos, às vezes, a sensação de termos uma vida antes do nascimento e também depois da nossa morte. Bom, o ser humano, então, sempre teve e continua tendo medo de viver e medo de morrer. Às vezes, a consciência contínua da morte pode ser paralisante, nem é recomendável. A morte é geradora de angústia existencial, porque a finitude é vivida pelo ser humano como uma tragédia. Tragédia por quê? Porque a finitude significa dissolução do ego, né? Ou do self. Significa fragilidade. Algumas vezes, a morte é experimentada mesmo como uma ferida narcísica. Existem vários paradoxos, então, para o ser humano a respeito da morte. Por que a morte é trágica, se ela é natural por ser de todos? Por que a morte, embora seja nossa única certeza, é também vivida como irreal? A finitude, então, para a psicanálise é um novo encontro com a castração. O espelho negativo, uma experiência importante no início do envelhecimento, significa um retorno mesmo da castração, com a nossa tendência a rejeitar a nossa imagem no espelho, porque é uma imagem que mostra o envelhecimento e uma certa deterioração física, né?
Nós temos saídas simbolizadas e sublimadas importantes para lidar com a castração e para lidar com essas angústias. A civilização, que é uma construção fantástica do ser humano, a religiosidade, as artes, os mecanismos de sublimação e reparação. E a pandemia, então? Vamos olhar um pouco para ela, né? Paul Preciado, filósofo espanhol radicado na França, publicou seu depoimento pessoal a respeito da sua experiência de Covid-19 logo na primeira semana de pandemia. Ele se lembrou da Mafalda, personagem de Quino, gritando: "Parem o planeta que eu quero descer". Em 2020, o planeta de fato parou. E esse grito se tornou um grito de muita gente. Pare o planeta que eu quero descer. Por quê? Porque a pandemia trouxe uma ameaça de adoecimento e morte e um terror à finitude calcado agora no real e no dia a dia. Nós tivemos, então, uma ruptura com alguns referenciais de rotina, e isso é promotor de fragmentação e de crise. O sentimento da humanidade e o sentimento predominante na clínica psicológica era e ainda é um sentimento de perplexidade, né? Isto foi acompanhado desde o início também por um sentimento de solidão imenso e algumas vezes de fragilidade total. Algumas especificidades desta pandemia. Primeira, é uma tragédia de proporções planetárias. Segunda, ameaças de colapso na saúde e também de colapso funerário. Terceira, ameaça disseminada e perigo em qualquer contato. O inimigo se tornou para o ser humano todos, qualquer um, inclusive as pessoas mais amadas. Esse inimigo é invisível, mas ao mesmo tempo está disseminado em tudo. Discute-se até se o vírus é um ser vivo ou não. Não importa, né, a perspectiva, o olhar que defina isso, acontece que ele se tornou uma entidade poderosíssima, capaz de gerar todas essas consequências. Então, esse efeito traumático da pandemia, com a sensação de morte iminente e de risco para todo mundo, provocou falta de ar, como um sintoma generalizado. Por quê? Porque nós nos sentimos também interrompidos, como o planeta, né? Interrompidos no nosso senso de continuidade existencial. A sucessão de mortes em grande número leva a população, e cada um, em sua singularidade, a estados depressivos. E, em alguns casos, estados clínicos de depressão, como um quadro patológico. Leva a vivências melancólicas, agravadas pela não elaboração adequada de lutos. Clinicamente, nós sabemos desde Freud que quando existe afeto demais, há elaboração de menos, porque não é possível haver representação. Nós somos invadidos pelo excesso. A função do medo da morte, que é uma função importantíssima, necessária, né? Porque a visão da morte é um fator de proteção da vida, passou a ser experimentado também como um fator de restrição vital, né? E o luto patológico foi facilitado pelas condições de sepultamento no pós-Covid, muitas vezes sem despedidas, sem a possibilidade de transformar dor em sofrimento. Mortos, muitas vezes sepultados sem nome, sobrenome, endereço, isso é, sem identidades e sem rituais
funerários. Então, medo mais dor, mais sofrimento, colocou a vida do ser humano em suspensão. Surgiram, com maior intensidade, quadros de angústia e crises de pânico. A pandemia da Covid-19 é uma catástrofe civilizatória e sanitária. A pandemia é um fato social complexo, mas submetido no Brasil aos agravantes de uma necropolítica, e toda a população sente o efeito disso. A subjetividade do ser humano é constituída por parâmetros éticos, estéticos e morais no momento histórico no qual ele vive. Então, quais seriam estes parâmetros na nossa realidade, quando tudo parece desaparecer muito rapidamente e nada permanece, e nós temos alterações que estão virando o mundo e a cabeça das pessoas de ponta cabeça, literalmente, né? Estamos nos deparando, tristemente, no Brasil, com o genocídio, e os mais atingidos são, como sempre, pobres em geral, negros e mulheres. Existe no Brasil e no mundo uma grande desigualdade em relação à vida e em relação à morte. Mas no nosso país existe uma forte indignidade no tratamento dos mortos por parte das autoridades. E, é claro, isso também ocorre no tratamento dos vivos. Perdas e privações muito importantes que surgiram na clínica e que se intensificaram na medida em que a pandemia progredia e se agravava. Perda e privação da liberdade física. O ir e vir tão precioso deixou de ser possível. Perda do convívio com grupos, inclusive grupos de familiares. Perdas para milhões de pessoas do trabalho e, com isso, da autonomia, da subsistência. Perda dos contatos físicos, abraço, carinhos, mesmo para os cumprimentos mais banais. E o pior, né? Perdas de pessoas queridas próximas. A perda atualmente próxima dos 600 mil brasileiros e de milhões de seres anônimos pelo mundo afora. Nossa plasticidade permite grandes adaptações, mas nem sempre isso é possível rapidamente. O sofrimento intenso pode levar a um certo estreitamento cognitivo. E, nesse contexto, o ser humano não enxerga alternativas. Ele pode cair em profundo sentimento de isolamento. Existem efeitos imediatos e prevalentes, então, muito visíveis durante a pandemia na clínica. Pessimismo, desesperança, lutos patológicos, às vezes alternados com estados maníacos. Esses estados maníacos se manifestam em grupos pela enorme quantidade de festas, de reuniões, de aglomerações contraindicadas pela medicina, né? Surgem também estados de melancolia por falta de esperança e falta de futuro, né? Paralelamente e simultaneamente a muitas perdas e ao desalento, a sociedade civil também mostrou uma capacidade de reorganizar instituições e grupos, e nós temos assistido gestos de enorme generosidade, de doação extremas, vindas algumas vezes de pessoas que teriam pouco para dar. Nós temos, então, que em sociedades nas quais existe e prevalece o sentimento de confiança básica, o tecido social é preservado e aquela comunidade consegue atravessar de um modo relativamente bom
todas as dificuldades de grandes tragédias. Quando não existe numa liderança ou num grupo forte de pessoas para a comunidade esse sentimento de confiança básica, o tecido social se esgarça, essa comunidade se dispersa e frequentemente desaparece mesmo. É necessário para todos, então, evitar confusões entre demanda de amor e satisfação de necessidades. Nós não podemos nos deixar invadir pela vivência de um universo concreto. É necessário também para todos identificar os congelamentos do afeto, o exílio de si mesmo, a indiferença que muitas vezes nos assalta em função do grande sofrimento. É necessário para todos um desenvolvimento maior do que nunca da empatia, de abrir espaço, né, para atividades de autocuidado e cuidado do outro. Mais do que nunca é necessário incluir nossas práticas diárias a solidariedade e o acolhimento. Claro que com riscos avaliados, né? No entanto, nós temos, então, que esperar que, a partir desse sentimento de caos, a gente possa descobrir possibilidades de invenção, de reinvenção, de abertura para algo novo, né? O psiquismo humano é tão capaz de sobrevivência e as pulsões de vida são tão poderosas que um processo de luto que se inicia com perda e vazio, como ocorre durante a pandemia, pode levar uma pessoa, se o luto for bem elaborado, ao contato com uma criatividade desconhecida. Então, quem começou perdendo pode crescer, pode melhorar, pode vir a gente e pode se sentir enriquecido a partir de uma elaboração saudável e criativa do luto. A minha mensagem para encerrar é de que a gente possa, muito rapidamente, trocar muitos abraços, trocar muitos contatos físicos e viver de modo a poder conhecer isso que foi definido como o melhor lugar do mundo, dentro de um abraço. Obrigada. Jo, muito obrigada por toda essa reflexão tão consistente, tão cuidadosa que você preparou. E eu não vou comentar agora, vou chamar a Eliana, né? E ao final nós comentamos tudo, tá bom? Tá bem, tá bem. Eliana Borges Pereira Leite, cara colega de USP, psicóloga, psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente, doutora em Psicologia Clínica pelo Núcleo de Psicanálise da PUC de São Paulo. Eliana, a palavra é sua. Muito bom te ouvir. Obrigada, Célia. Então, retomando um pouco o percurso, né, que a gente fez a partir do seu convite, que me suscitou o seu convite, eu fui fazer uma espécie de linha do tempo, né, de como eu entrei em contato, como foi a minha experiência de entrada na pandemia, que incluía desde a chegada de uma viagem pouco tempo, né, antes do início das notícias, até uma mudança de consultório nesse mesmo período do começo de 2020. Então, havia um misto de expectativa do que viria, né? Voltar de uma coisa muito boa, que era muito lá no externo, muito na abertura do mundo, muito das nossas possibilidades de mobilidade, né? Que eram totalmente plenas naquele período pré-pandemia, até a entrada numa situação de fica em casa, né? E a transição
foi curtíssima, né? Porque entre essa experiência de estar no mundo e a experiência do Fique em Casa foi uma questão de 1 mês e meio, né? De meados de janeiro até o início de março, né? Então, um período muito curto para ter que recodificar de alguma forma, assim, né? Vivenciar e se adaptar a tudo que mudou em tão pouco tempo, em termos de experiência individual e vinda, né, das outras pessoas, né? Fim de um período de férias, muita gente voltando, né, e quase que a gente surfando antes da quebrada da onda, né, porque você vai chegando e aquilo vem vindo, né? Então, a sensação que me deu, né, durante aquele período foi de uma aceleração do tempo muito grande, né? Como se duas realidades muito contrastantes tivessem se seguido, uma se seguido a outra de uma maneira extremamente abrupta, embora no meio dessa mediação, eu acho que o que tenha me ajudado muito como pessoa, como profissional, tenha sido uma certa antecipação com a qual eu fui acompanhando, né? Olha o que vem aqui acontecer para nós, a partir de várias notícias que vinham de amigos, né, de fora, e especialmente portugueses, espanhóis que eu tenho nas redes sociais, e eu fui vendo aquilo e pensando, gente, isso vai chegar aqui, isso vai ser um desastre, sabe? Aquela percepção antecipada, né, de que temos que ir na frente e a angústia de ver que o Brasil não estava indo na frente. O Brasil ia se deixando embolar no capote da onda, né? E que cada um ia ter que se proteger de início de acordo com a dimensão do risco que estivesse percebendo. E quantas pessoas não viam esse risco? Né? Aquela noção de informação privilegiada que alguns de nós têm e outros não, né? Percebendo assim que você começa a tomar cuidados e as pessoas não entendem por quê, né? Que você está tão temerosa, não vai ser assim, não vai acontecer nada, né? E você sabendo que sim, que vai acontecer e que vai ser pego, né? Chegar uma hora que a onda quebra, né? Nem toda onda vai chegar na praia mansinha. Essa era uma onda que ia quebrar em cima de nós e quebrou de fato, né? Então, esse é um período bem curto em que eu fui tendo essas sensações em que, vamos dizer, o tombo do surfista fica sendo uma imagem que me passa pela cabeça, né? Você vai tentando escorregar na frente até que você capota também, né? E isso resulta, claro, em ter que me desgrudar do consultório, que era um investimento novo e recente, de um novo consultório para o qual eu tinha mudado recentemente, e ir para casa, né? E toda a vivência de incerteza que vem de uma indagação a respeito da capacidade de adaptação de cada um de nós, da nossa caixa de ferramentas psicanalítica e dos nossos pacientes a uma situação tão nova, né? Eu tinha alguma experiência, muito pouca, de atendimento online com pacientes que às vezes viajavam, passavam um mês. De uma paciente minha que era americana e passava períodos, tenho agora, aliás, ela voltou recentemente, parou um tempo e voltou, pacientes que enquanto estavam fora do país ou quando mudavam de cidade, né, pediam para continuar online. Eu tinha um pouquinho dessa experiência, mas nunca pensando nisso como uma modalidade predominante, né? Como eu me vi pensando. O que eu estou pensando agora, hoje, é que, de alguma forma, percebi uma articulação com a fala da Majô, enquanto a dela dando um panorama muito amplo, muito estruturado, em cima de organizado, né, teoricamente, em relação ao humano durante a pandemia, e a minha fala mais voltada para o que foi a experiência de um analista entrando na pandemia, né, como pessoa e como clínico, né, na sua prática diária. Então, é disso um pouco que eu me ocupei e vou me ocupar, né,
nessa fala. Então, essa ideia de todas essas angústias e dúvidas em relação a essa adaptação da psicanálise, que sempre foi muito assim, né? A psicanálise era cheia de pudores em relação a isso, não, psicanálise não pode ser online, né? Como é que a gente vai lidar com a transferência, com a escuta, com a atenção flutuante, com a associação livre, como é que isso vai ser? Isso não serve para a psicanálise, tem que ser em presença, né? E aí, será que a gente constrói um outro tipo de presença nessa situação de um enquadre que tem que ser reinventado dentro do virtual? E qual o grau de criatividade na dificuldade, como a Majô mencionou, né? Que a gente vai conseguir exercer, né? Qual é a adaptação? Uma das coisas que me ocorria muito era que a psicanálise teve mudanças de enquadre ao longo da sua história, né, muito variadas. Né? Os psicanalistas trabalharam durante as guerras, os psicanalistas, Freud passeava no Prater dando voltas no parque com Ferenczi, a análise do Ferenczi foi uma análise peripatética, né? Melanie Klein servia chá para os pacientes. Eu falei, gente, né? Os padrões são temporários, são culturais, então, e são adaptados às situações nas quais o psicanalista está envolvido como sujeito dentro do social. Então, é impossível que a gente não consiga achar soluções, né? Tem uma esperança, o entusiasmo, como acho que a Célia usaria esse termo, né? O entusiasmo com uma situação de estar diante do difícil, vamos descobrir o que a gente é capaz de reinventar, né? E vamos confiar no nosso instrumento, né? Nesse instrumento que nos custou tanto estudo, tanta reflexão, tanta formação, que é infindável, né? E vamos ver do que já foi escrito por psicanalistas em momentos de crise e em momentos de variação do enquadre, serve para a gente nesse momento, né? Então, eu fiquei um pouco surpresa, né? Logo de início, né? Quando em março entrou em vigor o nosso Fique em Casa, de perceber o quanto o atendimento online foi bem aceito pelos meus pacientes de modo geral, menos complicado do que eu havia pensado. Os meus pacientes foram aderindo e nós fomos nos adaptando. Alguns eram pelo WhatsApp, né? Alguns pelo Skype, a maioria, alguns com câmera aberta, principalmente os que estavam acostumados ao uso da poltrona, do atendimento face a face, os que estavam mais acostumados ao divã, porque eu atendo com as duas possibilidades, esses preferiam me dar um oi e fechar a câmera, né? Então, o divã passou a ser o quarto do paciente, ou, às vezes, até o automóvel, para ter mais privacidade. Eu acho que vários foram para o automóvel, né? Por conta da privacidade. Né? Eu tenho um paciente que, agora ele já voltou presencial, mas ele, desde o início, o lugar mais privado que ele tinha para fazer análise era dentro do carro, no estacionamento do supermercado. Então, ele tinha que agendar a compra dele no dia da análise, para ele poder ir para o supermercado e, claro, ouvir depois a família perguntar por que ele tinha demorado tanto para voltar com a compra, né? Porque realmente, e um outro paciente passou a alternar, porque a esposa também faz análise, e aí um ia para o carro e o outro ficava, era no mesmo dia, e eles tiveram que alternar, né? Não era justo sempre o mesmo ir para o carro, então eles tiveram que negociar quem ia para o carro e quem ficava em cada vez que eles tinham sessão. Então, foi interessante, porque você se descobre, né, podendo ser mais tolerante, né, com as soluções de cada um, com as suas também, né, e o que eu fui tomando por eixo principal que eu tinha que estabelecer como uma constância era a constância do meu local de atendimento. Eu escolhi um canto da minha casa, que é o que eu chamo de Centro de Processamento de Dados, né, o meu CPD, que é esse quarto aqui, né, onde fica o computador, não é o local onde ficam os meus livros, que é num outro local da casa, mas é onde fica o computador, por causa da questão do roteador e tudo mais.
e os pacientes já tinham um certo conhecimento de algumas das minhas particularidades, então a presença dos meus gatos de estimação, às vezes na sessão, né? Todo mundo, esse é aquele seu gato que eu vi quando eu xeretei a sua página, não sei qual, este é o meu gato, né? Ou uma das gatas, enfim, foi uma das coisas que perceber que você pode, de alguma forma, criar alguma transicionalidade no sentido winnicottiano através de algo do seu ambiente pessoal, né? Claro que a sala da gente no consultório tem muito de pessoal, o quadro, os móveis. Eu mudei de consultório, mas eu levei tudo que constituía o meu lar psicanalítico, né? Os meus pertences. Então, a sala do consultório novo ela é muito semelhante, embora, né, menor e tem toda uma série de diferenças, mas há algo que é constante, muitas coisas são constantes e eu levei comigo. Está algo de pessoal ali que os pacientes percebem, os seus gostos, suas preferências, tipo de arte que você gosta, tipo de mobiliário, e a vinda para o atendimento online, né, ela revela menos do espaço onde você está atendendo, né? A constância aqui são os quadros, aqui atrás da minha cabeça, e a cortina, e esse sofá-cama que tem aí, mas tem algumas variações, né? Eventualmente, a presença de um dos gatinhos é a variação mais presente, mais constante, né? Se eu deixar para fora é pior, né? Porque vão reclamar e vão querer entrar. Então, o que eu procurei fazer também, além disso, foi a manutenção da agenda, dos horários, né? A agenda veio em bloco, os mesmos horários, né? Para dentro do atendimento online, todo mundo no mesmo dia de antes, mesmo horário de antes, né? E aí, quando alguma variação houve, foi mais do lado e a pedido do paciente, o que também não se revelou muito diferente, né, da prática da análise fora do virtual, da análise em presença, né? A não ser pelo fato de, às vezes, o paciente estar em outro lugar do que aquele que ele escolheu para ser o local das sessões dele. Então, acho que todos nós, como analistas, passamos por situações até prosaicas, em alguns casos, né? Paciente que é professora tendo que pedir para o filho, não, filho, agora sou eu que tenho que ficar aqui, né? Revezamento de local, porque o filho tem aula, ela tem sessão, então tem que, né, fazer com que alguém com que outras pessoas não entrem no seu ambiente e tal, tudo isso, cada um de nós, né, teve que se adaptar, e algumas situações prosaicas acontecem com todo mundo, e aí a flexibilidade, né, é solicitada do nosso enquadre, do nosso psiquismo, e muitas vezes ela traz situações de abertura, né, associativa, enriquecimento da sessão, né? Eu não sou uma analista muito rígida, eu sou bastante informal com os pacientes, né? Brinco, conto caso para ilustrar o que eu estou querendo mostrar, né? Trago exemplos de várias situações e, né, de aquela coisa do interpretar, né? Parece que você não é muito o meu estilo, né? Olha, eu pensei aqui uma coisa e isso não muda, né? Isso se preserva na mudança para o virtual, né, para o atendimento à distância, e a gente eu fui mapeando, então, o que era diferente, o que era importante manter constante, e mais, com um pouco mais de tempo, verificando quão reassegurador, quão reconfortante pode ser você ter um ofício que não sofreu a descontinuidade de outros ofícios, né? De que o quanto adaptável a gente é, quanto flexível a nossa análise nos torna, a nossa formação, o elenco de autores que a gente leu, quanto isso nos deu ferramentas para, depois de um breve momento de susto, de angústia antecipada, perceber que a coisa ia funcionando. Foram poucas semanas para perceber, gente, ufa, isso vai ter continuidade, a sensação de que em
e que isso era muito importante para os pacientes e para mim, diante da descontinuidade de todo o resto, né? De todas as renúncias que os pacientes estavam tendo que fazer, de todos os medos que eles estavam vivendo, o fato de poder continuar em análise para eles e poder continuar sendo analista, para mim, como isso foi enriquecedor, tranquilizador e continente para todos nós, né? E logo começaram as trocas com os colegas, né? Até a possibilidade de mais encontros. É engraçado, né? Porque como eu moro aqui no interior, né? A dificuldade era ir a eventos, né? À distância, ter que pegar o carro, ir para São Paulo, sair 2 horas antes de todo mundo para chegar num lugar, né? Ter que contar, como disse, o cansaço da estrada e tudo mais, e o quanto eu podia tirar benefício de uma quantidade maior de encontros graças a esse desenvolvimento dos nossos contatos através das plataformas, né, dos eventos que no começo foram até exaustivos, de tão intensos e frequentes. Posteriormente eles foram, né, moderando. Acho que a gente ficou um pouco maníaco de evento, né, os psicanalistas e terapeutas em geral. Agora está um pouco mais arrefecido, você tem mais tempo para dizer, bom, esse eu vou fazer, aquele eu não vou, já sei que eu posso, né? Já sei que dá, né? Então, essas transições, eu acho que eu estou mais atenta, eu fiquei mais atenta depois né, dessa passagem a essa transição e ao que ela podia trazer de positivo, de descoberta, né, para as nossas possibilidades, para os pacientes e para nós entre colegas, né, como pensantes da clínica, pensadores da clínica, né? E aí a gente prossegue nisso até esse momento, né? E ao pensar a clínica que a gente tem experimentado desde então, me ocorreram alguns eixos nos quais eu reconheço na fala da Majô, muita consonância, né? Sempre pensando na potencialidade de adaptação da psicanálise quando ela é posta à prova, né? Como ela mostra que ela tem muitos recursos capazes de nos instrumentar para a gente continuar pensando, né? E na pandemia eu acho que a gente foi descobrindo, né, como ela é vitalizada, como essa fala de que a psicanálise chegou ao seu limite, ou enfim, que as ferramentas dela já não se aplicam, como essa fala não procede, né? Como ela é parte de uma certa resistência à psicanálise que se renova a cada momento em que crises se colocam. Agora a psicanálise não vai dar conta. Agora a psicanálise não vai ter ferramenta para isso. Né? E a gente vai descobrindo que sim, ela se revitaliza, se revigora, né? E às vezes a gente encontra num texto do Freud e num texto de um analista que publicou recentemente pontos de contato que nos mostram como isso já estava e se reatualiza, como isso se ressignifica e como essa ferramenta internalizada em nós nos faz, né, dar continuidade a isso e confiar no nosso repertório, né? Acho que é a coisa mais importante, né? Acho que para os cientistas em geral, né? Lembrando a miríade de epidemiologistas, imunologistas, infectologistas, que nós passamos a conhecer, né, uma parte da ciência tão importante que vinha tão pouco a público, né? São profissionais que, assim como nós, trabalham quietinhos lá, no cantinho deles, com seus objetos de estudo. Eu me senti muito identificada com essa miríade de cientistas que ficavam sempre por trás né, da cortina, né, ficavam numa invisibilidade, como a gente também, paciente por paciente, nós não somos pessoas que lidam que atinge grupos muito grandes, nós lidamos com um paciente de cada vez, e os infectologistas, imunologistas e pesquisadores das ciências biológicas estão lá, enfiados no seu laboratório, com suas pesquisas, também no micro, né, trabalhando no micro, e como eles ganharam visibilidade, quanto nós aprendemos com eles, né, e quantas analogias, metáforas eles nos presentearam, né?
com quantas metáforas e analogias eles nos presenciaram e com quanta competência eles mostraram que tinham um enorme repertório para fazer frente ao problema. Quem é que imaginar, no início de 2020, que em 2021 teríamos vacina, final de 2020 e 2021, né? E como é que seria até difícil convencer as pessoas de que essas vacinas são confiáveis e seguras, né? Tanto por conta de um medo disperso no social em função de um discurso, né, negacionista com o qual a gente teve que lidar, como com os medos das pessoas. Como é que eu vou confiar numa vacina com tão pouco tempo de existência, né? E como aos poucos isso foi, né, superando as resistências, e o que também é um sinal de positividade que eu vejo, né? Quando o medo é suplantado pela confiança, né? Na medida em que mais informações são transmitidas, né? Como que a tendência, uma das tendências fortes, eu confio na pulsão de vida, é vamos nos agarrar a isso. Isso protege, né? Isso preserva, né? Fazer análise, continuar a análise, preserva a saúde mental, tomar vacina e seguir as medidas de proteção, preserva a saúde física, como a ideia de autopreservação, né? Ela se liga à ideia do que vem do outro, do cientista, do analista, né? E aí colocando até algumas questões interessantes, né? Na medida em que os pacientes recorrem a nós para saber se a gente confia, né? Você confia nisso? Você acredita naquilo? Você viu tal entrevista? Você viu tal depoimento? Você viu tal explicação? De alguma maneira, o social entrando nas sessões e a gente tendo de responder, né? Responder à demanda que vai ajudar o paciente a superar a angústia e não só interpretar, né? Porque também interessa para nós que o paciente se apegue à vida, né? E a gente tem que, em muitas situações, devolver uma resposta, sim, eu confio, sim, eu acredito, sim, você viu a entrevista de tal outro, né? Isso que se disse, aquele outro também disse, né? Às vezes até enriquecendo, né? Elementos que o paciente traz na sessão de uma maneira que ele possa confiar, né? Eu tive a sorte de não ter pacientes negacionistas, né? Então, mas eu sentia em alguns momentos a incerteza, né? Deixa eu perguntar para alguém em quem eu confio, se esse alguém em que eu confio, confia, né? De uma forma que a gente ficou na transicionalidade do paninho, né, o winnicottiano, né, do cobertorzinho. Não, isso é mamãe, né? Isso está no lugar, deixa eu pegar aquilo em que eu me sinto seguro, né, a palavra, e como a nossa palavra é importante, né? Em alguns momentos, a nossa palavra tem potência de apegar o paciente à vida e aderir ao que é necessário para se manter um paciente vivo, que afinal é o que nos interessa, um paciente vivo, né? Então, acho que foi uma coisa muito produtiva isso, a nossa experiência de trabalhar na crise e perceber a cada momento qual era a necessidade de adaptação que nos era demandada, mudanças do nosso repertório, né, além do que a gente já tem, e confiar no que já tinha e mais no que a gente é capaz de inventar. Isso eu acho que foi uma experiência muito, muito importante, né? Lidar com diferentes graus de angústia no paciente, quando a gente mesmo está imerso nessas angústias, né, e não é por contra-transferência, porque o que está acontecendo pega o paciente e nos pega, estamos com ele dentro da mesma sociedade, diante dos mesmos impasses, né, perceber que a gente está muito em contato com a nossa humanidade, os nossos medos, e o paciente sente, percebe isso, né? Então, muitas vezes, poder dizer, olha, eu não sei como vai ser, mas vai passar e nós vamos ter que trabalhar isso juntos, vamos em frente. Né? A ideia de poder dizer que você também não sabe, que você também não está tão seguro assim, né? Que você, e isso não quer dizer que a gente não confie, né? Eu não sei a resposta, mas vamos continuar, né?
Vamos continuar procurando, vamos achar essa resposta todos juntos, né? Nas primeiras, então, e essa ideia de que o manejo, que é uma questão muito presente em relação à flexibilidade da técnica, como aquilo que tem a ver com o desvio da interpretação, né? É algo que passou a ser extremamente necessário. Um psicanalista tem que saber, né, sair e voltar, fazer o manejo, flexibilizar e voltar. Nesse sentido, para mim, foram muito úteis os pacientes, os analistas, os textos de analistas que trabalhavam sempre com a noção de manejo voltada para atendimento dos casos borderline, dos casos difíceis, mas pensando que agora o borderline é toda a situação que a gente está vivendo, o difícil é todo o imprevisto que a gente vive, né? Um desses psicanalistas, que é um dos meus favoritos, né? Bom, o próprio Freud sempre falou, né, de que não existe o ouro puro da técnica psicanalítica, até o ouro puro não existe, ele sempre vem misturado, né? Por isso que se lava o minério, por isso que se aplica produtos químicos no minério, né? Mas a psicanálise pura, ela é um postulado virtual, né, como um ponto de fuga de uma perspectiva, mas que o tempo todo a gente está, né, lidando com um pouco de poluição que a gente vai tentando, né, reconhecer, é importante reconhecer e fazer o melhor possível dentro dessas dificuldades. Né? O ouro puro é a metáfora do Freud, né, de que não há o ouro puro da psicanálise. O Winnicott, que tem uma frase que eu acho lapidar, que é assim, quando a gente não pode fazer psicanálise, né, a gente faz a melhor terapia possível. Né? Quando não é possível uma prática psicanalítica num sentido mais formal, né, a gente faz a melhor terapia possível. Um psicanalista sempre vai poder ser um psicoterapeuta dentro do melhor possível, né? Então, hoje em dia, eu vejo que, em muitas situações, outro dia eu vi uma apresentação de uma coisa que o Joel Birman ia falar, e hoje em dia a apresentação dele inclui, né? Inclui autor disso, daquilo, psicanalista e psicoterapeuta. Né? Ou seja, como você não pode ser só estritamente psicanalista, você tem que poder ser um psicoterapeuta. E um outro analista que tem uma influência muito grande na minha escuta, na minha maneira de pensar, é o Pierre Fédidat, um psicanalista francês que esteve já no Brasil algumas vezes, faleceu há bastante tempo já, que fala que o lugar do analista sempre está num equilíbrio instável, que a gente sempre está em algum pequeno desvio e que a gente está sempre sendo deslocado e trabalhando para sair, para recuperar esse lugar. Então, o lugar do analista é sempre algo em reconstrução, né? E essa pandemia nos colocou muito dentro deste lugar de reconstrução permanente, né? A cada imprevisto, a cada notícia, a cada angústia de paciente, a cada situação inesperada, a gente tem que se reconstruir nesse lugar, né? Um outro eixo que eu pensei, deixa eu ver aqui, seria a questão do trauma, a qual a Major se referiu com muita propriedade, né? Esse eu acho que é o conceito psicanalítico mais evidenciado ao longo da clínica da pandemia, ao longo desse ano e meio, né, de meio já de pandemia, que é muito próxima a gente não pode deixar de evocar o que o Freud traz do trauma na acepção da neurose traumática e do que ela exige, né, do paciente e do analista. Falar inúmeras vezes sobre um tema difícil, duro, que ficou fora da possibilidade de representação, de simbolização, não deixa de ser uma tentativa de inscrever e de representar, né? Então, a tolerância com a volta do tema, a tolerância com novas versões, ouvir falar
de pandemia, Uhum. de tudo, de umas sintomas e de dúvidas e tal, muitas vezes ao longo da semana, né, como se todos os nossos pacientes estivessem, sim, né, tentando inscrever o que não estava inscrito, esse absurdo, né, que foi, né, o impacto de acontecer algo na nossa realidade que a gente só tinha visto em filmes, como naquele filme do Contágio, né, que traz justamente, só que ali num período muito compacto de tempo, coisa de semana, né, de semanas e meses, né, como que coisas que só foram pensadas na ficção catastrófica do cinema se colocaram na nossa vida, né? A realidade imitando a ficção, muito provavelmente porque no tempo em que aquela ficção, né, foi concebida e se fez um filme, essa realidade já se desenhava no horizonte, né? Uma coisa que se retroalimenta, que, né, é a coisa da formação de figuras do que é possível, e aí, de repente, essa figurabilidade vira uma realidade. Nossa, eu estou no meio de né? Estou no meio de uma catástrofe de filme hollywoodiana, né? E, no entanto, é isso, né? Essa sensação de desrealização e de depois, não, é a realidade, né? E aí, então, a recorrência do tema nas sessões com os pacientes, né? E a recorrência do tema na nossa mente. No final de um dia, a gente parar e dizer, gente, eu estou exausta de pensar sobre a mesma coisa. E aí, outra dica, ao qual eu volta e meia me apego, que também é do FEDIDAC, que para mim é um supervisor internalizado, né? Que é assim, o psicanalista precisa poder cuidar das suas plantinhas, cozinhar, achar alguma coisa que tenha a ver com uma atividade de realização imediata, né? Porque a nossa profissão é de resultados incertos, já normalmente, né? A gente não é o autor do resultado é o paciente, quem muda é o paciente, então, nesse sentido, a gente já lida com frustração bastante, né? E aí é bom a gente ir lá ver que a orquídea deu botão, né? Que o pelo do gatinho está trocando porque a estação mudou, né? Que o prato que a gente foi descobrir a receita, né? Todo mundo cozinhou, né? No início da pandemia, todo mundo foi para a cozinha. Depois passou um pouquinho o frenesi culinário, né? Mas era como se nós precisássemos, de fato, né, estar em contato com coisas que fossem vida, construção, costura, né, produção, que a gente visse um começo, meio e fim, coisas também ligadas à continuidade. Diante do descontínuo tão, né, impactante, a busca de construções de continuidade, né? Trauma, justamente uma das definições que eu acho importantes, que até está num livro do Luiz Cláudio Figueiredo, né? É a ideia de que o trauma é pensável como um acontecimento inconcluso, um trabalho que fica impedido e interrompido, especialmente a questão dos lutos impossíveis, das mortes não ritualizadas, dos funerais, está muito dentro dessa linha, Major, do acontecimento inconcluso, né? E aí a ideia de que a gente precisa achar as coisas que têm conclusão, continuidade, como essas pequenas coisas do nosso dia a dia que adquiriram um valor maior, né? A leitura, a música, essas coisas do cultivo, da culinária, coisas que a gente começa e termina, né? E que faziam já parte da nossa vida e que a gente revaloriza e reinveste num período de tanta frustração, restrição, né? E renúncia, né? E o eixo das renúncias é o eixo que eu acho que, desde lá do mal-estar da civilização, o mal-estar da cultura, é um eixo muito importante para a gente pensar e ver os diferentes graus, como aparecem na clínica as diferentes capacidades de renúncia, na clínica e no social, né? O nosso espanto com as pessoas que simplesmente não renunciam a balada, sair, restaurantes em grandes grupos, não usar máscara, não está acontecendo nada, não vai ser isso, né? Não é nada disso, não é tanto. Gente, não faz... Outro dia, passando numa esquina,
Eu toda paramentada indo para o meu carro, ouvindo uma moça sentada, não, saindo do supermercado, toda paramentada de máscara super protetora e tal, uma moça na sorveteria com um grupo de colegas, não, porque essa tal de variante, não sei qual, né? Eu digo, gente do céu, ela não existe, né? Provavelmente nem a primeira existe, que é a primeira original, e nem as variantes, porque a pessoa está, a conversa, pelo que eu percebia, na direção da perpetuação, né, da crença numa suposta pandemia, né? Não uma pandemia real com a qual todos temos que tomar cuidado. Né? Então, como isso, né, como foi difícil lidar com os diferentes graus de aceitação, né, no social, às vezes até dentro da própria família, no círculo de amizades, aí, né, você começa a ver a pandemia como reveladora de aspectos das pessoas que você desconhecia até então, né? Tanto na questão política quanto na questão do negacionismo na medicina em relação ao impacto do que estava acontecendo, e como esse eixo das renúncias ele é muito frágil na constituição do nosso tecido social. Como é difícil renunciar, como a dor é muito grande pelas renúncias, como a transformação da dor em sofrimento pela simbolização, como você falou, Major, é alguma coisa tão necessária quanto em muitos momentos a gente tem que dar, né, um acolhimento para isso e alternativas, né, para todas as manifestações clínicas que aparecem, né? Ansiedades maiores, depressões agravadas, persecutoriedades agravadas, né? Todo o espectro, né, das angústias possíveis presentes na clínica, né, que você trabalhou bem e que eu não vou revisitar, mas que do lado do analista exigiram uma capacidade de recolhimento, de acolhimento, né, de reconhecimento em si, né, e de elaboração, vamos dizer, de empréstimo de HD, né, para os pacientes, no sentido de vamos processar isso juntos, né, um convite a vamos processar isso juntos. O que está difícil? Né? Está difícil para você, está difícil para todos nós, vamos tentar pôr isso em palavras, vamos tentar pôr isso sob outras perspectivas, o quanto de capacidade pré-consciente, repertório do nosso imaginário, da nossa literatura, do nosso cinema, da nossa música, né? A gente teve que mobilizar ao longo desse tempo. E, olha, graças a Deus, as nossas análises, né? Não é graças a Deus, é graças aos nossos analistas, né? Se algo que nos fortalece, nos faz perceber que a gente pode, sim, né, encontrar nas associações mais vindas dos lugares mais inesperados, é porque a gente aprendeu a acolhê-las nas nossas análises e poder pensar e dizer, gente, isso é elemento para alguma coisa. Uma experiência recente que eu tive foi de chegar em casa numa sexta-feira, chegar em casa porque eu já estou voltando a atender, né, no consultório, mesmo virtualmente, alguns dias no consultório, e alguns pacientes presenciais, mas outro dia, depois de uma sexta-feira exaustiva, né, em que eu dormi pesadamente de sexta para sábado, no sábado me deu vontade de pegar uma coletânea que eu tenho de CDs do Milton Nascimento, e, gente, eu passei o dia ouvindo o Milton Nascimento. Né? Depois fui trabalhar o que aquelas letras, recuperar as letras junto, enquanto eu ouvia e cuidava da casa, né? Casa nessas horas é bom, né? Trabalho assim, de você vai limpar um armário, tem começo, meio e fim, você ouvindo música, né? Aquilo fica na sua cabeça flutuando, você se vê cantando junto, nossa, como é restaurador, né? Que coisas ricas nós temos na nossa cultura, e o que me ficou de material associativo para usar na semana seguinte, quer dizer, a minha elaboração com as músicas do Milton Nascimento, me permitindo, na semana seguinte, reconhecer alguns estados dos pacientes e retomar aspectos da minha análise que estavam presentes ali.
né? Uma coisa muito interessante. Ainda tem acontecido de vez em quando, isso foi 20 dias, 15 dias, de vez em quando eu ainda me pego cantarolando uma música do Milton Nascimento, dizendo, gente, olha o que está voltando aqui, né? O que será isso? O que mexeu com isso agora? Né? Como esse movimento, né, de análise que permanece em você, mesmo tempos depois do fim da sua, vai te enriquecendo. Então, essa minha fala é uma fala que tem mais a ver com a experiência mais, né, íntima dentro da clínica, como é que foi que eu fui me adaptando e reconhecendo as flexibilizações, e acho que contrapôs, né? Hoje eu vi uma costura mais nítida, inclusive com coisas que a Major falou, já tinha, né, pensado que ia ter, né? Mas eu acho que vi coisas assim bem próximas, dialogamos bastante, amiga. Né? Muito bom. Obrigada, Eliana. Temos muito que pensar aqui, né? Eu acho muito interessante o que você assinalou agora, de como as falas vão se complementando, né? E essa ideia da complementação e da colaboração é a ideia desse encontro, né? Que a gente possa contribuir com a nossa prática com os colegas. E acho que a ideia que você traz também faz... A gente pode fazer muitas pontes com o Jung, e depois a gente pode até falar nos conceitos de que o que é esse setting do qual nós falamos, né? Em que consiste o setting, né? Porque a gente fala do setting de uma forma muito concreta, às vezes, como se fosse quase um espaço arquitetônico, né? Decorado, né? Decoração do setting. Uma sala, um consultório, um divã, e o setting não é isso, né? Então, a gente parte agora para ouvir a Eliana do Vale, agradecendo primeiro a Eliana Borges, e a Eliana Nogueira do Vale, também nossa colega de USP, querida, mestre em Psicologia Clínica e doutora em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP. A fala é sua, Eliana. Obrigada, Célia. Eu queria agradecer muito esse convite que você fez, e principalmente assim, se tratando de tão boa companhia, que todas fomos colegas na USP e conseguimos, através do tempo, manter essa ligação, manter essa troca, essa experiência de contato. Então, é muito agradável estar aqui com vocês, tá bom? Então, deixa eu falar um pouco para vocês o que eu pensei sobre a proposta da clínica na pandemia. Eu também fiz um pouco uma retrospectiva, da mesma forma que a minha xará fez, dos eventos da pandemia. No dia 8 de março, eu estava voltando de férias no avião, quando eu olhei no jornal e vi um quadradinho assim, falando sobre epidemia, China, e um paciente em Minas Gerais e um paciente no Rio de Janeiro diagnosticados com essa tal de Covid, dia 8. Aí, no dia 11/3, 4 dias depois, a Organização Mundial de Saúde falou em pandemia mundial. E no dia 24/3, menos de 2 semanas depois, o governo de São Paulo decretou a quarentena. Então, gente, foi menos do que 15 dias. Então, foi uma avalanche. A Eliana, minha xará, falou em onda. Para mim, foi uma avalanche que foi soterrando a gente, né? E aí, eu acho que houve um primeiro momento de reação, de sobrevivência de todo mundo, que foi a história do atendimento online. Ninguém, nem na hora, ninguém perguntou se aquilo era psicanálise, se não era, se era bom, se não era. Era o que temos, é o que temos para hoje, como se fala, né? Então, inclusive, eu percebi colegas que nem eram assim tão familiarizadas com o smartphone ou com computador,
e que rapidamente deram um jeito de aprender e deram um jeito de continuar tocando a vida. Então, aí entra uma capacidade nossa, que os antropólogos chamam de, né, a nossa parte de homo habilis, que a parte cognitiva vai lá e dá um jeito. E a parte emocional, a gente sabe que é muito mais complicada do que isso. Mas o fato é que nós conseguimos continuar ligados aos nossos pacientes. Para mim, aconteceu uma coisa muito interessante, uma coisa feliz também, que nesse momento, um pouco antes de começar a pandemia, eu tinha sido convidada para fazer parte de um grupo de trabalho voluntário social. Então, a par da situação clínica no consultório, eu tive também essa parte de clínica social, e que eu nem ouso dar um nome para qualificar isso, porque é algo que a gente vai criando à medida que a gente faz, né? Mas que deu um contraponto muito interessante para esse extrato que normalmente é aquele que chega no nosso consultório. O que eu vi de um modo geral? De um modo geral, eu vi todo mundo precisando ter que trabalhar em casa e ter filhos, muitos filhos pequenos, estudando em casa. E eu tive até que atender professora com o filho no colo, porque o filho de 3 anos não estava entendendo nada e ela falou comigo com o filho no colo. E aí também, fazendo uma lembrança disso que a Eliana, minha xará, falou, do Winnicott, vocês lembram que o Winnicott trabalhava numa casa de 3 andares? Ele até descreve isso no livro The Peagle, e que os pacientes andavam pela casa e tinham brinquedos espalhados. Então, por que não? Né? A gente teve muitos exemplos diferentes de adaptação de setting clínico. E eu acho que essa oportunidade desse trabalho social possibilitou muitas ações sociais, como lives e chamadas para falar em escola, para falar para os pais dos alunos, para falar para os funcionários da escola, que foi uma coisa assim que tomou um corpo próprio também, e eu acho que expandiu a atuação clínica. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que, mesmo levando em conta a subjetividade do paciente, seu momento de vida, suas circunstâncias, de um modo geral, nossos pacientes de consultórios têm casa, a maioria deles não tem problema para comer, tem uma situação mais confortável, entre aspas, no que diz respeito à sobrevivência. E foi uma coisa assim muito impactante para mim ter falado com famílias e com professores de alunos que não tinham como fazer o que os alunos de escola particular faziam, que era ter o seu computador para fazer a sua lição de casa. Então, muitos alunos de escola pública não tinham nem um smartphone. Às vezes, eles precisavam esperar o pai chegar do trabalho para fazer a lição de casa, para assistir sua aula. Então, assim, era uma situação infinitamente mais difícil do ponto de vista da sobrevivência. O governo chegou a falar de tablet, mas isso nunca aconteceu. Houve tablets, mas não tinha o chip, houve o chip, mas não tinha rede para transmissão. Então, isso é uma catástrofe social, que eu chamo a atenção para que todos estejam atentos para isso e naquilo que a gente possa fazer alguma coisa em prol dessa parte da população, vamos fazer. Outra coisa importante, o impacto das mortes, que no começo era uma ou outra, aí de repente foram numericamente mais mortes, não se conseguia enterrar todo mundo, morte de pessoas públicas que causam um impacto diferente na população. E nas escolas públicas que eu atendi,
Teve muita morte de pai e mãe, do tio, da avó, do irmão. Então, a presença da morte para esse pessoal que eu atendi foi uma coisa muito concreta e muito real e muito brutal. O aluno que tinha perdido o pai, que continuava indo na escola, como que a gente podia acolher essa criança ou esse adolescente? Né? Então, isso foi uma coisa muito, muito dura, muito difícil. E eu me vi em muitos momentos atendendo essa população que veio através do veículo escola, mas que era uma coisa muito ampla, na verdade, tendo que falar algumas coisas para eles que eu nem sei de onde é que eu tirei. Então, como eu vi todo mundo muito oprimido, muito pesado com tudo que tinha que ser feito, eu propus para eles um desafio que era deles terem um tempo livre. Eu dei esse nome, tempo livre. Tempo livre pode ser quanto vocês escolherem que seja o tempo livre. 10 minutos, meia hora, 1 hora, mas é obrigatório ter o tempo livre. Ah, mas como é que eu vou fazer com o meu filho? Fala para ele que ele tem que ter o tempo livre também. Ele pode desenhar, ele pode fazer alguma coisa. Só não pode mexer no computador, que a única coisa que todo mundo faz assim que tem um espacinho livre é entrar na rede social. Então, isso não podia. E essa história do tempo livre rendeu muitas histórias, foi uma coisa muito, muito gostosa e foi uma forma de tentar desaprisionar um pouco as pessoas daquilo que eles estavam vivendo. Outra coisa também que aconteceu foi a dimensão temporal que a pandemia assumiu. No começo, as pessoas falaram em 3, 4 meses. Vocês lembram disso? Não sei de onde é que tiraram esse número. E depois veio uma expressão chamada o novo normal. Gente, o novo normal é uma ficção para acalmar os corações, né? Porque novo normal não existe. Eu até usei também a metáfora daquele tecido que a gente usava para fazer roupa de festa, chamado chanjan, que em francês quer dizer em mutação. Porque nós ainda não sabemos onde é que isso vai dar. A gente tem alguns alívios, que é o fato de que, efetivamente, as vacinas tiveram um efeito positivo na queda da mortalidade e na queda dos novos casos, né? Então, tem algumas coisas que foram acontecendo e a gente está um pouco mais organizado, mas nós não sabemos, nós estamos em mutação. E cada momento que a gente tiver, a gente precisa tentar entender aquele momento. Isso é muito mais angustiante do que eu ter uma certeza de falar estamos no novo normal, ou a pandemia acabou, ou posso sair sem máscara, não é nada disso. Então, eu acho que o desafio principal é assim, cuidar dessas pessoas que estão muito sofridas, na clínica expandida também, e continuar observando o caminhar das coisas. Muito obrigada, era isso que eu tinha para dizer. Boa noite. Obrigada, Eliana. Obrigada, Xará. Nossa, que maravilha. Gente, são tantas questões. Eu queria só brevemente colocar aqui algumas coisas que eu fui sentindo nas falas, e que uma delas é a questão da virtualidade na técnica analítica. Porque nós falamos da técnica analítica muitas vezes como algo pronto, né? E o que emergiu nas falas é de que essa técnica analítica é um fazer constante. O que eu entendi é que nós temos alguns parâmetros, né? Nós temos alguns pressupostos, né? Independente da abordagem teórica ou autor, nós temos alguns parâmetros da psicanálise e nós vamos construindo essa técnica, e isso é um fazer durante toda a nossa prática.
Então, isso foi um ponto que eu achei assim, bem importante que apareceu, né? Uma outra questão que muito interessante que eu queria ressaltar é a questão da identidade do analista, porque a identidade do analista fica oculta atrás do papel, né? Muitas vezes é a persona que a gente apresenta e a gente tem muito medo de que apareça a pessoa. E eu acho que isso é uma herança dos primeiros tempos da psicanálise e do conceito de neutralidade do Freud, de que o analista não podia aparecer na sua pessoalidade, na sua humanidade durante o tratamento. E, na verdade, não é isso, né? Isso foi depois trabalhado por vários autores, né? E essa é uma questão também que eu queria colocar, e foi trazido que o que faz a pandemia, né? A pandemia coloca todos nós em uma certa simetria, e isso foi trazido. Então, todos no mesmo barco, de certa forma, claro que analista e cliente em papéis diferentes, mas o cliente vê que o analista também é vulnerável, né? Isso é um dado que está ali, né? Não é algo que possa ser escondido. Então, nesse momento, essa humanidade do analista, e quando a Eliana, inclusive, falou, aparecem os meus gatos, né? Aparece a minha casa. Quer dizer, embora pareça que o cliente está vendo só um recorte daquele espaço onde o analista está, ele está vendo muito mais do que isso, ele está vendo mais do que ele via no consultório desse analista, né? E muitas vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, mas assim, do paciente perguntar mesmo para o analista, né, numa reciprocidade, como está o analista, se ele tomou vacina, se está tudo bem, se a família estava bem, né? É muito interessante, eu acho que essa vivência. E uma outra questão que foi colocada, que eu também estou destacando, assim, porque são muitas coisas boas, mas eu estou destacando algumas que me tocaram, é a questão do luto patológico, né? O que é necessário na elaboração do luto? Então, na melancolia, uma das definições que eu gosto muito é a ideia de que é uma alma que se perdeu dela mesma, né? E eu acho que o que nos conecta com a nossa alma são os nossos sofrimentos, as nossas dores também, né? E quando nós fazemos uma amputação, e aí entra no que a Eliana também falou de trauma, nós interrompemos essa cadeia de significação. E nesse momento ocorre o que Jung chamou de dissociação psíquica, né? Que a dissociação psíquica é o que nós chamamos de neurose. Então, essa perda de conexão com os nossos significados foi uma ameaça durante toda a pandemia. Então, uma coisa que foi dita é a questão do negacionismo. O que é o negacionismo? Se não criar uma outra suposta realidade que não aquela que nós estamos vivendo, com a intenção de esconder coisas. E nós sabemos que isso foi usado politicamente no nosso país, né? Quer dizer, não é simplesmente um mecanismo inconsciente, é um ato intencional de distorcer a realidade, né? Para manter determinado controle social. Então, isso também foi muito importante no que eu ouvi, e também da parte da Eliana do Valle, a questão o que é a realidade de cada um de nós e como nós temos uma visão do que é realidade muito particular à nossa história, à nossa subjetividade. Então, o que era sofrimento para uma classe social, classe média, com todos os recursos, com um convênio médico, com a possibilidade de se adoecesse de ir para um hospital, ou de ter em casa seu computador, como ela falou, as crianças que têm os pais podendo ficar em casa, cuidando, etc., alimentação. Para outros, foi uma privação muito maior durante a pandemia, né? Inclusive a questão da própria segurança, no sentido de pegar ou não a doença, né? Porque em algumas casas...
Célia, ainda tem uma coisa perversa chamada condução coletiva, ônibus, metrô, que não tem Exato. escapatória. E a impossibilidade do isolamento em casas com muitas pessoas e poucos cômodos. Sim. E aí eu fiquei pensando numa questão que também acho que ficou aí no meio, que é a questão do que acontece numa catástrofe ou numa crise, numa situação que mobiliza muito medo, né? Eu acho que a nossa esperança fica ameaçada. E nós vimos muito isso nas conversas, de que as pessoas diziam que não podiam planejar, não podiam sonhar, não podiam pensar no que elas iam fazer até daqui a 2, 3 meses, porque logo vinha uma outra notícia que interrompia o planejamento. E a questão da esperança, eu acho que é algo que nós, como analistas, né, estamos o tempo todo ali. Às vezes eu tenho a sensação que é uma espécie de vitamina que a gente tem que dar para o paciente, um pouco de esperança em momentos de tanta dor. E aí eu queria devolver isso para vocês, como é que vocês sentiram a questão de lidar com a desesperança, e como é que vocês estão sentindo agora, nessa fase da pandemia, quando realmente diminuíram os índices de mortalidade, mas existe uma fala de que tem uma delta aí que pode aparecer, e como é que vocês estão sentindo no consultório isso, que as pessoas estão lidando melhor, ou se existe, de novo, um pouco assim a reverberação do trauma, o trauma está presente, muito vivo, como é que vocês estão sentindo? Célia, eu estou sentindo que há uma esperança maior, sim, especialmente trazida pela vacina, né? E pela convicção das pessoas de que as medidas de saneamento, de cuidado, né? A máscara, a limpeza das mãos, tudo isso, né? Tem um resultado diferenciado. Né? Eu percebi, por exemplo, nos cuidados dos meus pacientes, né, que passaram a usar, como eu voltei a atender, eu estou atendendo assim, 1/3 é presencial, 2/3 não. Esse 1/3 que é presencial, talvez até menos de 1/3, 1/4 presencial, né, tem vindo com máscaras mais adequadas, né? Quase todos já tomaram a segunda dose da vacina, e mesmo assim está todo mundo estão voltando às suas atividades, né? Mas com um grau de consciência e cuidado que eu acho que foi internalizado nas falas que eu escuto, por exemplo, de que isso nós vamos ter que levar por muito tempo. Em relação à tal variante Delta, né, que aparentemente é menos letal, mas mais contagiosa, né? Mais contagiosa, né? As pessoas adquiriram, pelo menos no meu contato, um cuidado no sentido de que, bom, se ela é mais contagiosa, embora menos letal, eu preciso me cuidar mais. Não só por mim, mas porque eu posso pegar, mesmo vacinado, né? E posso transmitir para alguém que não esteja vacinado. Né? Então, entre os meus pacientes, eu tenho visto um pouco isso. Né? Embora a gente esteja, de fato, num núcleo, né? Numa camada, no atendimento de consultório, é uma camada em que praticamente os pacientes quase todos estão, agora então que estão os adolescentes entrando na vacina, né? Muitos pacientes já estão vacinados, mas eu não vi uma negação do risco nos pacientes vacinados. Isso eu achei muito interessante. Quer dizer, apesar de vacinados, a ideia de que a proteção aumenta, mas ninguém é invulnerável, essa eu tenho visto. Então, eu tenho visto um pouco mais de contato com a realidade, meio fora da dicotomia negação-mania ou melancolia. Uma coisa de, olha, dentro do princípio da realidade, eu posso pegar meu carro, eu posso pôr uma boa máscara, eu posso fazer minhas compras, eu posso voltar, eu posso
e encontrar alguém mantendo distância, né? Posso convidar uma amiga para encontrar num café e ficarmos num lugar mais protegido. Existem algumas recuperações, né, de um certo grau de liberdade, desde que se cumpram as condições. E as condições eu tenho visto bastante internalizadas. Não sei se bate com a perspectiva de vocês, né? Uhum. Não sei como é que está isso. Então, acho que as pessoas estão com mais esperança na medida em que estão recuperando algumas das suas rotinas, né? O reencontro com algumas rotinas traz um pouquinho mais de confiança. Fala, Xará. Eu queria dizer que isso que você está falando me lembrou muito do conceito de rocha de castração que o Lacan fala. Que existe um determinado lugar simbólico além do qual nós não podemos ir. Mas só que agora a gente tem vacina, sabe que a máscara funciona, sabe que o isolamento social funciona. Então, é uma forma de um tipo, talvez até um pouco precário, de segurança, mas que permite a reverie, o sonhar, A volta do plano, né? Eu gostaria de comentar o seguinte: concordo com tudo isso que as colegas estão dizendo, e acho que este momento de um contato maior com a realidade, de uma posição mais realista, mais madura, está sendo possível agora, porque durante um certo período a vacina foi se apresentando como uma solução mágica. Como uma solução que iria resolver tudo e livrar a humanidade do problema. Mas, gradativamente, foi sendo possível perceber que a vacina, sim, trouxe um alívio enorme. Eu nunca vi tanta alegria numa situação quanto essa de uma pessoa sendo vacinada. Né? A experiência foi de um enorme alívio, de uma grande alegria, de uma conquista imensa. Né? E isso veio inicialmente como uma solução mágica, né? Contaminada por pensamento mágico que permitisse escapar do problema. Mas, gradativamente, as pessoas foram voltando a poder pensar e perceber que, de fato, os cuidados devem continuar, né? Nós estamos mais protegidos, mas não totalmente protegidos. Então, acho que isso tem sido muito mais maduro, né? Agora, tem sido possível. Sim, eu acho que essa questão de projeção, né, de uma solução mágica, é uma primeira forma de pensamento, né? Se a gente pensar no desenvolvimento da construção do pensamento, a primeira é a projeção massiva dos nossos medos, das nossas sensações no externo, né? O que o Jung chama de participação mística com a realidade, né? Nós nos confundimos, né? Não existe dentro e fora, então o nosso desejo é projetado na vacina que vai nos salvar, né? E depois um sentido de realidade entrando aí e uma separação, né? Dessa fusão inicial, desse pensamento um pouco ainda mágico, e nós podendo identificar que existia ali uma necessidade mesmo de fazermos uma projeção de algo que nos salvasse, e que, na verdade, o que nos salva é a nossa postura dentro desse processo e também algo aleatório que tem a ver com o caminho da ciência e o que vai acontecer. Quer dizer, nós não temos controle sobre isso, né? É o medo que o ser humano tem do desconhecido que faz com que a gente formule certas verdades e certos salvadores, né? Salvadores da pátria. Mas... Eu queria colocar também, Célia, que você levantou a questão da esperança. Acho que a esperança é possível justamente quando existe aquilo que foi chamado de confiança básica. Né? Quer dizer, eu tenho esperança na medida em que eu creio
firmemente que existem alguns recursos dentro de mim que vão me permitir atravessar pela tempestade, né? E se eu tenho essa confiança de que a travessia pode ser dolorosa, difícil, complicada, mas eu vou ser capaz de atravessar, eu posso ter esperança, porque eu posso pensar num futuro, né? Quando não existe confiança básica, a pessoa desmonta e cai num sentimento de desamparo e de desespero e de desesperança, quando não é mais possível existir futuro ou um futuro bom, né? Então, é fundamental você ter essa possibilidade de reparação, né? Porque eu vejo muito aí a confiança básica como a confiança na reparação. Pode estar tudo muito ruim, né? Mas as coisas caminham, o tempo passa, as pessoas crescem e encontram recursos e soluções para atravessar o período difícil. Eu penso que a figura do terapeuta, com uma certa serenidade e com um certo trabalho na sua personalidade, que permite a ele ter essa confiança na análise, inclusive, né? Isto é, de algum modo, passado para o paciente e tem um papel muito importante, né? É você poder perceber no terapeuta... A capacidade, né? De acolher o caos com serenidade. Exato, uma certa serenidade, que é a confiança básica, né? Com certeza. E quando você traz a confiança básica, eu estava pensando nas confirmações, né? Que nós recebemos. E nós necessitamos de confirmações, né, durante todo o nosso desenvolvimento. Mas saindo do plano individual, só do intrasubjetivo, e pensando na questão do coletivo, também o que os nossos líderes, né, o que os nossos políticos nos trazem, né, que são mensagens transparentes ou menos transparentes, ou que nos iludem, ou que nos fazem ficar confusos, também mexeram com nossa confiança básica, né? Então, no Brasil, nós vivemos as duas coisas. Nós vivemos um caos da pandemia e um caos da administração da pandemia, né? E os nossos clientes trouxeram isso e nós tivemos que lidar com essa vivência do caos durante todo esse tempo. Essa minha experiência foi assim, como em meio ao caos manter a confiança, né? Manter a esperança. Sim. Gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso evento. Eu queria agradecer muito as minhas amigas, tão queridas, tão brilhantes, por terem aceito esse convite, que vai ficar registrado, porque essa gravação vai ficar no YouTube, e que nós possamos fazer outros. Sim. Né? Mas e se Deus quiser que não seja o ensejo... Sobre uma pandemia. Né? A gente possa ter outras motivações também, né? Menos doloridas do que foi essa. Sim. Mas com criatividade sempre. E alguém quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? Acho que nós também, né? Agradecemos. Eu acho que sim. Todos nós agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, Célia. Parabenizar você, porque a ideia está se consolidando cada vez mais. Eu acho que a clínica da pandemia já deve estar nos 6 ou 7, né? E isso é extremamente importante, porque você está conseguindo registrar momentos fundamentais para a clínica, né? Isso é muito bom. Está de parabéns. Fico muito feliz mesmo. Um brinde a vocês, um beijo, tá? Um beijo, tá. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.